Bom dia, pessoal. Nossa reflexão de hoje é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz: Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Gente, eu estou treinando minhas filhas pela manhã, 6 horas da manhã. E as pessoas costumam dizer que é maldade. Ah, é maldade tu acordar teus filhos esse horário. Eu fico pensando por que seria maldade, já que o acordar pela manhã não faz mal a ninguém, né? A alimentação irregular faz mal, celular excessivo faz mal, não dar educação para os seus filhos faz mal. Então, assim, quando a gente pensa nessa situação, que tudo você pode, mas nem tudo é permitido você fazer. Então, quando você pensa assim, é permitido que seu filho passe mais tempo no celular do que tirar um momento para fazer a oração, ler Bíblia, conhecer Deus, ou conhecer até mesmo os pais, que às vezes eles desconhecem porque não tem aquela interação, não é verdade? Então, assim, a gente tem que pensar muito sobre isso. Até quando a gente julga o outro. É permitido julgar o outro? Mas faz bem para você? Porque quando você olha para o outro, você acaba tirando o foco em você. Você para de observar o que deveria ser observado dentro da sua própria casa, no seu relacionamento com seu marido, com seus filhos. Então, assim, quando você acaba colocando a atenção no outro, você tira de você. E quando você faz certas atrocidades, para você, por exemplo, dar o troco, por exemplo, olho por olho, dente por dente, né? E isso também não é certo. Não é, você vai acabar fazendo, mas isso não é o correto se fazer. E quando a gente observa essa situação, a gente acaba o quê? Querendo julgar o outro, né? Querendo jogar pedra no outro, sendo que a gente acaba pecando de outras formas, nos julgando até mesmo a nós mesmos, nos colocando sensação de culpa. Quando a gente erra, a gente se culpa muito, fica se chicoteando, por exemplo, porque não tem aquela liberação do próprio perdão para si mesmo. Então, assim, quando a gente fala que tudo, nós podemos qualquer coisa, mas nem tudo podemos. Isso não quer dizer que você vai sair doido pelo aí fazendo todas as coisas erradas, permitindo que o seu filho faça coisa errada, entendeu? Então, assim, quando você, por exemplo, vê seu filho escalando, por exemplo, um armário, você não vai deixar ele escalar sabendo que pode ceder o armário, porque está ali com uma folga, certo? Aí você, com certeza, com sua sabedoria, você vai tirar seu filho de lá. Então, quando a gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente tem que analisar a ação que a gente está fazendo e a ação que a gente não está mais fazendo, que a gente está evitando fazer, procrastinando, colocando mais para frente, como as pessoas costumam falar, empurrando com a barriga. Então, assim, o que você hoje está fazendo que você sabe que não convém você fazer? Às vezes você tem inveja do amiguinho, tem inveja do relacionamento de outra pessoa, tem inveja de alguém do seu ambiente de trabalho que foi para outro cargo e ganhou um aumento de salário. Então, assim, tem muitas situações que a gente tem essa sensação ruim. E aquilo não é normal a gente ter aquele sentimento. E a gente tem que pedir para Deus o quê? Liberar, curar essa sensação de dor que a gente sente. Porque a inveja não é uma coisa saudável para a gente. Ela consome e vai destruindo, como se fosse o próprio câncer no nosso corpo. Mas isso funciona na nossa mente. É como se ela estivesse ruindo todos os nossos sonhos. Porque a gente diz, aquela pessoa é merecedor, eu não sou merecedor. Aquela pessoa recebe mais do que eu. Você tem essa sensação de comparação. E assim, não é que você não pode receber, claro que você pode, mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Deus não atrasa, Deus não erra. Ele sempre está te moldando. E se você continua cometendo os mesmos erros, é porque você não conseguiu ainda aprender com isso. E aí você tem que começar a analisar o seu comportamento. Por que você está errando ainda na mesma situação? Então, assim, quando
esse versículo diz que podemos todas as coisas, mas nem tudo é permitido fazer, porque está dizendo que tem coisa errada e coisa certa. Mas você tem que analisar o que é que está acontecendo. Então, quando você vive esse ciclo vicioso, sempre repetindo o mesmo erro, é porque você ainda não aprendeu a lição. E aí você vai voltar, que essa situação que você está revivendo é porque não convém você ficar fazendo. E aí, como você não aprende que não é para fazer, você continua nesse ciclo repetitivo de negação, de não aceitação, de procrastinação, da própria inveja, da comparação. Então, quando você tem esse sentimento, é porque você ainda não conseguiu ressignificar. Tá certo? E aí você tem que colocar até no papel assim, os meus sentimentos. Por que eu tenho essa sensação? Por que isso me incomoda? E aí quando você vai percebendo, você vai conseguir ressignificar. Tá certo? Então essa foi a nossa reflexão de hoje. Podemos todas as coisas, mas nem tudo é permitido que se faça. Porque tem o certo e tem o errado. Então sempre preste atenção nas suas ações, para não cometer o mesmo erro. Tá bom, pessoal? Até o vídeo de amanhã. Até mais.